Muito bem, foi rebatizada a competição, né? Com esse novo nome, né? De UEFA Champions League, de Liga dos Campeões da Europa, a partir dos anos de 92/93. Então separamos aí 11 contra 11 de jogadores em 15 anos, né? No primeiro período, então de 92 até 2007, 2008. E depois do outro lado, né? De 2008 a 2009, a 22 e 23. 15 anos de um lado e 15 anos do outro. E é assim que a gente vai discutir esses embates e vocês vão definir quem vence cada um. Começando então com Van der Sar. Isso no primeiro período, de 92 a 93, 78 a 08. Contra o Neuer, de 2008 a 2009 até 22 e 23. Primeira disputa, eu começo com você, Bruno Formiga. Cara, enfim, eu achava o Buffon o melhor jogador, o melhor goleiro que eu vi, e pra mim era o melhor goleiro da história, mas eu já oficialmente mudei isso o ano passado. Pra mim é o Neuer, e é muito revolucionário. O Van der Sar também foi campeão pelo Manchester, Pelo Ajax também. pelo Ajax. O Neuer é campeão pelo Bayern de Munique, assim, numa campanha de 100% de aproveitamento, um time absurdo. Ele sempre sendo muito relevante com defesas impressionantes, e eu acho ele naturalmente mais goleiro, então pra mim Neuer. Primeiro voto do Bruno Formiga para Manuel Neuer. Quase e aí, não sai, quase não sai, quase não sai. E aí, Ricardo Martins, Van der Sar ou Neuer? Eu vou no Manuel. Eu ainda não fiquei convencido com o Formiga já com relação ao Buffon. Para mim o Buffon é o maior goleiro da história ainda, mas o Neuer, ele revolucionou, né? Joga com os pés e tudo mais, como poucos. Mas aí o Van der Sar foi muito bom goleiro, mas aí é Neuer. Neuer, então, na votação de Ricardo Martins. Inclusive, Buffon, que é titular do Parma, né? Na segunda divisão italiana. Outro dia eu vi um jogo contra a Inter de Milão pela Copa da Itália. O Parma perdeu na prorrogação. Tá ele com fez 43 uma defesaça. por aí? Tá com uns 45. 45 eu acho. anos. 45 anos, Buffon. Eu não sei se ele tá titular no jogando na Parma. Série B, mas na Copa da Tá Itália jogando. ele foi o titular. Tá jogando sim. E além Tá de jogando tudo, é titular. Além de pegar muito, cada vez mais velho, cada vez mais bonito, o Buffon. E aí, Giovana, aqui, o Van der Sar ou Neuer? O Van der Sar até eu acho que foi eleito mais vezes para aquele 11 da UEFA, né? Que também Tem muitas certeza? vezes é incoerente, eu acho que sim. Ah. Eu acho que sim. Número de Champions eles têm duas igualmente, mas eu acho que o Neuer é um goleiro com mais recurso e acho que é um goleiro que teve um impacto maior, né? Eu lembro muito do último título do Bayern de Munique, nitidamente as grandes defesas que ele fez, inclusive uma diante de Neymar e diante de Mbappé. E eu acho que é um goleiro que os caras tremem muito quando vem. Ele tem um respeito gigantesco e vou de Neuer. 3-0 pra Neuer, ganhando essa primeira disputa. Dei uma travada pra falar Neuer, porque eu ia chamar ele de Emanuel, né? Emanuel, lembrando aqui. Ele grandes teve um momentos de Ed acidente de Mota. esqui, é isso? Teve. O esqui, né? Isso, acabou fraturando uma das pernas, aí o Sommer assumindo a meta enquanto o Neuer está fora Sommer nesse bem período. também. E o Neuer defesaça, ganhando né? essa primeira Chute do disputa Mbappé. para a equipe de 2008 até 2023. Agora o próximo embate entre Cafu e Lan. Realmente uma briga bem importante. E aí, Ricardo Martins? 4 letras. Os dois têm. Ah, tá esperto, É. hein? Você O gosta da moço charada, que saiu né, do Ricardo? Jardim Irene. Cafu. Cafu. Primeiro voto então de Ricardo Martins para Cafu. E aí, Bruno Formiga? Cara, pra história da Champions, Champions. pra mim, Lan. Pra mim O também. Cafu, inclusive, nessa Champions, uma que ele é campeão, ele acaba perdendo até a vaga, né? Vira outra, reserva né? e tal. Eu acho que o Lan foi bem mais regular em Champions, foi bem mais relevante, inclusive, dentro do seu clube, pra Champions. E aí, Giovana, aqui, você que vai desempatar. Se fosse história, eu votaria no Cafu, mas como a gente tá falando sobre Champions, Eu a tenho história muita dentro da dificuldade Champions, o Se Lan. separar, associar os né? dois. É. Muita dificuldade. Então, Lan ganhando essa disputa para cima do Cafu. Os dois aí com a taça, com a orelhuda da Liga dos Campeões da Europa. O próximo embate, Nesta, zagueiro do Milan, contra Thiago Silva. Começa com você, Giovana Kiel. Putz, é difícil, hein? Mas aí a gente cai de novo na questão de relevância, né? Eu acho que o Nesta teve mais relevância, apesar do único título aí do Thiago de Champions com o Chelsea, porque ele passou muito tempo no PSG, né? Mas foi um título em que a defesa teve uma relevância extrema, né? Na verdade, acho que o Chelsea só conseguiu pelo ótimo sistema defensivo que o Tuchel chega e arruma casa ali. Hã? O Tuchel chega e arruma casa. Ah, é? Porque você não achou? Não, Você não achou que em eu queria seis- só entender. Você não ele- achou que ele em chegou 6 quando? meses?
Chega, ele é demitido no Natal, no PSG, depois ele assume em janeiro, né? Ah, trocou de treinador? Ah, vai começar esse papo de novo, então, Nesta, pronto. Vai, fala. Quer Voto falar do Nesta, treinador? então, De trocar. pra Quem que você quer Giovana demitir aqui, ó. agora? Quem que você quer demitir agora? O Fala. Gautier já tinha que ter sido demitido. Ah, achei que você ia falar do Vitor Pereira. Isso é Voto mais então, tarde. voto E, por então favor, da. é VPP. Já é assunto Flamengo também aqui no De Placa. Voto então do Nesta da Giovana Kiel. Lembrando que o Nesta tem 3 finais e 2 títulos. E o Thiago Silva tem 2 finais e 1 título. E aí, Bruno Formiga, vai empatar? Cara, é difícil, assim, o Thiago Silva é um nível muito, muito alto. O Nesta, eu acho que nesse ponto é beneficiado por um time que chegava mais vezes, o período dele é muito dominante, né, de 3 finais, e ele jogando muito nesses períodos. Putz, cara, acho que no recorte Champions, eu vou no Nesta. Nesta, então, ganhando o segundo voto também de Bruno Formiga. Vai acompanhar os outros relatores ou Ricardo de Martins? Alô? Tem telefone? Fala, André Henning, beleza? Como é que tá as coisas por aí, tudo bem? Tá na Bahia, não? Ah, tá por aqui em São Paulo? Ah, tamo junto lá em Milho? Itu domingo. Isso. Ah, você tá vendo? Não acredito. É mesmo, carequeixa? Pô, mas se eu falar isso aí vai dar um problema danado pra nós aqui. Tá bom, obrigado. Beijo. Nesta. Não entendi. Qual que foi a resenha? Não conhece a história do André com o Thiago Silva. Ah, eu precisava ligar pra ele? Ele que ligou. Ah, tá. Tá vendo o programa? Tá bom. Seria legal você contextualizar, porque nem todo mundo sabe, Ricardo de Martins. Não, é que o André Henning é baita fã do Thiago Silva, só que não. Ah, entendi. Tem uma ironia aí. Beleza, então, Nesta 3-0. Primeiro pontinho para a equipe Tudo de bem, 92 até 2008. Então a próxima disputa também é grande. Rapaz! É Maldini contra Sérgio Ramos. Aí foi cruel, velho. Aí foi cruel. Aí foi no fígado. Foi cruel. Foi cruel porque eu acho Aí que foi no fígado. essa deveria ser a zaga da história da Champions. É isso aí, Bruno Formiga. Como é uma disputa entre os dois, Sérgio Ramos com dor na alma. Sérgio Ramos, o voto então do Pra Bruno mim, inclusive, Formiga, são os dois melhores zagueiros que eu vi jogar. É, Maldini isso, que você foi tá campeão como guardando. zagueiro e como lateral também, Isso, né? Da Liga dos Campeões da Europa. E Sérgio Ramos, enfim, campeoníssimo com o Real Madrid. O primeiro voto então do Bruno Formiga é no Maldini. Vai acompanhar... Maldini, Não. O perdão, Sérgio Sérgio Ramos, desculpa. Aí No tu Sérgio me Ramos, calma, complica. vamos refazer aqui o recorte. Atenção, produça. Não, mas agora Refazendo. não Agora eu vou adianta botar. a produção. Dá tempo Já era, tempo não ainda. dá, não. O voto de Bruno Formiga é em Sérgio Ramos. Calma, Bruno Formiga. Tá tudo certo. Vai lá, Ricardinho Martins. O Formiga, mais uma vez, foi bem demais. Isso aí é a dupla de todos os tempos da Liga dos Campeões. É uma pena ter E botado uma das esse maiores embate, não? duplas, se tivesse jogado juntos, do mundo. De todos os tempos. É uma pena. Cara, o que o Maldini jogou de bola é, assim, assustador. E assim, todas as Champions que o Sérgio Ramos ganhou e foram mais do que O Maldini. o Maldini, ele foi muito relevante. Muito relevante. Inclusive com direito a gol que... Mais? Não, e Foram que- mais? e- eu acho que sim. Ele tem 4. O Sérgio tem 4, mas o Maldini tem quantos? Mas a gente tá falando da era... Ué, É, Ih? eu acho que só tem 4 a 3. 4? deixa eu Eu não ver, sei se é peraí, mas 4 eu a acho que 4 não, hein? Então, quando você procura aí, porque é o seguinte, além de fazer gols decisivos, o zagueiro mau caráter, ele ganha uma Champions, porque ele tira o Salah e faz o goleiro do outro lado ter tremelique. Sozinho. E sem ninguém perceber. Ou o árbitro não perceber. Ele dá um impom no Salah, tira o Salah do jogo. Naquela final contra o Atlético de Madrid, ele vai também e decide. O Maldini jogou demais, mas por ser decisivo e um zagueiro mau caráter, que eu queria no meu time é Sérgio Ramos. Chegaram no acordo aí? São 3, são 4? Na Liga dos Campeões, né, nesse modelo Na era batizado, Champions, são são 3 vezes, São né? 4. No No total, total, 5. são 5. não, mas é porque a gente tá falando da era Só Champions. era Champions Eu me- League, então tem 3. Vou me Pra mim, ater... a UEFA considera tudo a mesma coisa. Não, mas aí não é Champions 30 anos, entendeu? A gente tá nos 30 anos de 30 Champions anos. League. Não, mas ela também fica difícil de fazer. Não, beleza, Mas mas aí quebra Não, o... tudo bem. Sérgio Ramos, o zagueiro mau caráter. Voto então do Ricardo Martins, assim como o voto do Bruno Formiga, é no Sérgio Ramos. E aí, Giovana, aqui, ó. Cara, eu também acho muito difícil. O Sérgio Ramos, ele tem essa questão do que muita gente critica, né? De algo sobre antijogo, mas pra mim a liderança que ele exerce, a força que ele passa, e muitas vezes eu vi o Sérgio Ramos ajeitando o time desde trás, sendo uma extensão do técnico em campo, eu vou de Sérgio Ramos. Não que o Maldini também não fizesse isso, mas acho que o do Sérgio foi mais presente.
Então, Sérgio Ramos ganhando, então, esse embate por 3 a Mas 0 3x0 ficou pesado. Mas da tudo Liga dos bem, Campeões da Europa, Não, muito colocando mais um pesado. pontinho na equipe 08 até 2023. Aí o Bruno Formiga destacou a importância tanto de Roberto Carlos e Marcelo no Real Madrid, agora teremos esse embate. E aí, Bruno Formiga, quem teve mais impacto, quem foi mais importante nesses 30 anos de Champions League? Roberto Carlos ou Marcelo? Cara, eu acho essa briga maravilhosa. Quando você falou de impacto, o Marcelo chegou a ter protagonismo em algumas retas finais de Champions do Real Madrid, fazendo gol em final, jogando uma barbaridade no mata-mata. É ele que entra na prorrogação e faz o gol, não é? Contra o Atlético de Madrid? Isso. O Coentrão foi titular em 2014, Isso. mas depois no 3 seguido ele volta a ser muito importante. Não, mas muito ele entra na relevante. final e faz gol. Faz em 2014. Isso. Depois ele volta a ser titular. Ali era uma loucura na reta final ali, não sei porque que, enfim, o Ancelotti tomou aquela decisão. Deu mas- certo. E aí depois ele é tricampeão seguido, são 4 títulos contra 3 do Roberto Carlos. E sendo São mais... 5, né? O quê? Marcelo não tem 5 também? Ah, verdade. Só são que cinco, daqui da última É que ele era uma reserva, Ele tava lá, mas enfim, ele tava lá. Como reserva, mas estava. Os 4 relevante. E 5 no geral, Marcelo. Marcelo é o voto, então, do Bruno Formiga. E o seu voto, Giovanna Kiel? Ó, vai. Ó, é bem difícil, né? E se eu não estou enganada, teve uma eleição dos melhores jogadores da história do Real Madrid e o Roberto Carlos, se eu não estou enganada, ficou em 4º lugar. É muito difícil mensurar a importância de cada um, Roberto né? Carlos que já Cada foi um. top 3 do mundo, inclusive, né? Jogando na Exato, lateral então. esquerda. Mas eu acho que, como a gente está analisando a Champions, o Marcelo, de fato, nas conquistas, acho que teve um pouco mais de relevância, até contribuindo com gols mais decisivos. Então, vou de Marcelo. E o seu voto, Ricardinho? Se eu tivesse que desassociar, que é coisa muito difícil para mim, eu não tenho essa maturidade, eu votaria no Marcelo. Mas como eu não consigo desassociar, eu voto no Roberto Carlos pela carreira. Voto, então, no Ricardinho Martins. Foi Eu no sei Roberto que é Carlos. Champions, tá? Eu tô É entendendo Champions, que é tá? Champions, tá? Mas tem hora que eu não consigo fazer Essa desassociação, né? Desculpe, é uma falha minha. Mas nessa briga, então, Mas o quem Marcelo venceu foi decisivo, como disse Formiga. Marcelo por 2 a 1. Agora vamos pro meio de campo. Primeiro embate entre Pirlo, Pô, Andrea Pirlo contra Ô, Bruno Formiga, você Casemiro. falou que só o da zaga que ia ser Time. difícil. Não, esse é difícil. Já mais um difícil, Ou já não? foi da lateral, agora esse aí. Não, eu acho esse Tem briga? difícil no geral, mas Nossa. tem briga, mas eu vou de Casemiro. Não pelo... Eu acho o Pirlo mais jogador, mais talentoso, no sentido do... O talento que a gente entende como a coisa, o refino. Mas Casemiro. Na questão técnica, né? Um refino, entendi. Então, o primeiro voto do Bruno Formiga vai no Casemiro. E o seu voto, Ricardo Martins? Eu colocaria os dois pra jogar junto no meio de campo. daria. Perfeito. Mas daí como é que faz com o Cross, Aí o se Xavi, o vira. Iniesta? Não dá, Formiga. É muita gente boa Mas... em 30, em 60 anos aí, cara. Lascou essa 30 brincadeira. anos. 30 anos. Lascou, é que eu tô juntando os dois aí. Lascou isso aí. É Casemiro, mas por pouco, viu? Casemiro também é o voto do Ricardinho Martins. Vai ser 3 a 0, Giovanni? Eu acho assim que o Pirlo, ele, como o Bruno falou, ele tem até mais recurso, né? Ele tem um refino maior, mas eu acho que o Casemiro, principalmente no Manchester United, a gente tá vendo a diferença que faz ter o Casemiro em campo, ter o Casemiro no seu time, porque é um líder absoluto e ele passa uma confiança para os caras que estão ao lado dele absurda. Então acho que por esse fator também eu vou de Casemiro. Muito bem, então 3 a 0 para Casemiro, colocando mais um pontinho na equipe da Champions League 0809 Aí, Formiga. 2022/23. Tu falou que era só na zaga que ia Agora, ser difícil Gerrard votar. e Xavi. Não. Talvez essa disputa seja mais Não, pra mim tranquila. em termos de Champions, é pouco tempo. E carreira, também? Também, Chave. É que o Gerard jogou muito, mas não dá não, Xavi. É, O Gerard 3 a 0 foi muito Xavi. bom, tá? Muito e, bom, foi- tá? muito. e assim, ganhou essa Liga dos Campeões Pô. pro Liverpool, inclusive, Não, numa sendo o melhor história, jogador numa história Sim, da equipe do absurda. Liverpool, algo que o Xavi não conseguiu Sim, ser. absurda. Exato. Porque tinha um É. Claro, ser tinha um humano ser ali que humano, não mas é tinha. só um detalhe importante. E muita gente O também Xavi, teve inclusive, discurso sobre o Xavi ser o melhor do mundo, né? É. Mereceram o melhor do Na mundo. era Messi e Cristiano Ronaldo, o cara que mais esteve no pódio foi o Xavi. Se É você não verdade. tivesse, Sempre em terceiro, se coitado, você não mas teve. tivesse Cristiano e Messi, O Xavi Podia ter existia a ganhado. era Xavi. É isso. Só pra lembrar que é E importante. capita, hein? É. Xavi Xavi. importante ganhando essa disputa mais uma Os vez dois capitas. para a equipe Óbvio, tô 08 levantando a taça, podia até ter passado por outro. 2023. Agora vamos para um próximo embate. Colega, Mas fica companheiro tranquilo, de todos meio de campo do Xavi, o Iniesta, contra Zinedine Pouco Zidane. detalhe, pouco detalhe. Por que, Ricardo Por quê? Martins? Isso é de brincadeira. Tá de sacanagem. Tá de sacanagem. É Zizu, mas Zizu longe. Longe, 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 longe. Quem que você escolheu, Ricardinho? Zizu. Zizu?
Zidane. Primeiro voto, então, do Ricardinho Martins é pra Zidane. Vai empatar? Vai seguir com o Ricardinho Martins, Bruno Formiga? Cara, é difícil só uma porra, viu? Você tá brincando. É bem difícil. Porque na real, assim... Você tá brincando. Não, é difícil. No recorte Champions é muito difícil. O Zidane tem a Zidane- Champions da vida dele, É. que joga muito, inclusive fazendo o gol mais bonito da história das finais e tudo. O Iniesta jogou mais vezes. Por mais vezes. Zizan. Cara, na Champions eu acho embaçado. Rapaz. Inclusive, assim, eu acho Não que cometa esse crime. se esse embate fosse Zidane e Modric, era o Modric. Ou não era? Em Champions. Eu não consigo desassociar, já dois, falei Mas pra é você. problema teu, pô. Mas é. O Zidane levou- Esse Zizane, O Zidane chega um ano jogou depois. também muito na Juventus, viu? É, só que acaba não Você sendo não Duas é campeão. finais, né? Não, Ele- mas a gente tá Ah, falando duas de finais com a Champions, Juventus. cara. E jogando Também tô- muito. Sim. Eu vou votar no Zidane. Ufa. Mas é muito difícil. Não é mole. Ele Cometeu jogou... o quê? Cara, é bizarro. Agora eu acho que o Modric podia estar aí e ele levaria. Uma decisão apertada, então, entre Zidane e Iniesta. E aí, Giovana, aqui o seu voto? Cara, eu vou discordar. Eu acho que no recorte de Champions, Iniesta. Ele até tem bem mais títulos, né? Eu entendo que foi uma Champions excepcional do Zidane, mas no recorte, acho que o Iniesta foi... Todo mundo paga um pau pra caramba pro Barcelona e ele era uma das principais engrenagens e também é um dos caras que todo mundo fala, merecia ter sido eleito o melhor do mundo. Então, vou de Iniesta. Então, nesse embate, ganhando um pontinho, então, a equipe da Champions desses 30 anos de 92 até 2008 com É muito Zinedine difícil, Zidane. cara, assim, bem difícil. E agora o que próximo é uma É, confronto. precisa mudar aí, tá excepcional 3, contra tá 3 quatro. aí, não tá não? Só É, foram 2? foram dois, Ricardinho. Agora Cara, o próximo no recorte embate Champions é bizarro, entre né? Ronaldinho Gaúcho e Lionel Messi. Pra nesse mim é recorte poupa de tempo. Champions. É poupa tempo. Pro Ronaldinho, é isso? Tá de brincadeira. Tá zoando. No recorte Champions? Ah, É tô bem brincando. piada. E vou te né? falar, e no Claro, recorte claro, da né? carreira também virou piada, Ironia. tá? Infelizmente. E no recorte da carreira também virou piada. Não há comparação de Ronaldinho com Messi. Muito bem, então. Messi colocando mais um pontinho, então, para a segunda equipe de 08 até 2023 e para a equipe da Champions 9207, só nesta, e Zidane, né? E Zidane que ganharam, Só a então, Giovana esses pode dois votar nessa, não pontinhos. precisamos nem votar, Por nem eu quê? nem o Bruno. Poupa tempo. Poupa tempo também? E aí, Giovana? É o cara da Champions ainda, né? O que tem os maiores números, 5 Champions, maior artilheiro, Cristiano Ronaldo. Então, o Cristiano Ronaldo levando mais um pontinho para a segunda equipe, agora talvez seja um confronto equilibrado, hein? Raul Opa! e Benzema. Os dois aí com a camisa merengue de títulos importantes. E aí, Bruno Formiga? Rapaz, Bruno Formiga. é pesado, velho, esse Mais um duelo aí, difícil de viu? votar. É que o Benzema teve a Champions dele, eu acho que ele foi o protagonista, Raul não nas teve outras não. nenhuma. O Raul teve pelo menos duas, É, como o protagonista. O cara, né? E durante um bom tempo foi o maior artilheiro da É história isso da aí. competição, num outro contexto de time. Eita, velho, pesado. Mas eu vou votar no Raul. Primeiro voto, então, do Bruno Formiga vai ser no Raul. E aí, Giovana Kiel, qual vai ser o seu voto? Raul ou Karim Benzema? É muito difícil falar sobre isso, porque eu acho que o Benzema ficou muito tempo na sombra do Cristiano Ronaldo. E ele teve que fazer uma coisa excepcional, que é você aceitar ser o coadjuvante por um bom tempo. E aí, quando o Cristiano Ronaldo sai, muita gente, ai, porque Hazard vai ser estrela? Todo mundo meio que desmereceu. Uma grande parte aí desmereceu o Benzema, né? Não colocavam o Benzema, muita Como gente, como protagonista. esse cara que poderia ser o protagonista. E ele foi lá e fez acontecer, principalmente na última Champions. O Raul é dispensável, né? Pô, que o Raul ele ganha em 97, 98, 99, 2000, 2001, 2002 e faz gol em duas dessas três finais. Sim. É pesado. Mas eu acho que sem o Benzema, o Real Madrid não teria conquistado a última Champions, né, também. É, mas de sem o cabo a Raul, rabo, provavelmente de não cabo a teria rabo. ganho nenhuma. Se não fosse o Benzema, Duas dessas o não Real tinha Madrid ganho. teria caído pro PSG nas oitavas. Vamos, vota no Benzema, você tá morrendo de vontade, vota. Dito isso, eu vou votar no Raul. Só porque você quer. Voto, então, da Giovana Kiel é no Raul. Tô Te fazendo- colocou em maus lençóis, Não, Ricardo. na verdade eu tô fazendo escola, né? Porque faz o discurso pra um e vota no Voto outro. no outro, né? Unanimidade. Raul. Pô, mas ainda tem essa Champions, tá? Se ele ganha essa Champions aí, Não, aí beleza, aí a gente volta a fazer um programa ano que vem, né? É de Oi. 31 anos, né? De Desnecessário isso aí. Não, Liga dos não, ele quis Campeões falar da pra Europa, refazer né? o voto, né? Porque aí Isso, você é, mudaria o foi- seu foi voto. Não grosseiro. mudaria, eu também não. Eu também achei que não foi, só pra te sacanear. Então Acho esse que eu foi o perdi 11 as coisas. contra 11 de 30 anos da Champions League. Vitória, né, do segundo time
da Champions de 2008 a 2009 É, porque até não colocou- 2022 e Inclusive, 2023. a Champions passa a ganhar mais relevância nesse outro recorte, né? Verdade, verdade.